E aí pessoal do canal, tranquilo? Então aqui são as canecas que a gente vai fazer no sorteio. O pessoal se inscrever lá no canal dos Acordados, o link tá aí na descrição. E essas aqui são as que o pessoal viu e gostou e encomendou com a gente, que a gente tá vendendo também. E que é uma dos submestres que a gente também vai sortear lá no Acordados. E aqui também tem uma camiseta que a gente fez no sorteio lá do Instagram. Aí o rapaz ganhou, a gente vai mandar pra eles, tranquilo? Então, o link das canecas estão aí na descrição. Quem gostar e quiser também encomendar aqui no pessoal, ou então aguarde o sorteio que a gente vai fazer ainda no canal Acordados, que tá, o link aí tá na descrição do vídeo. E fiquem ligados aí nas notícias, principalmente no Twitter. Tá tendo muitas revelações aí sobre a CPI da fake news, os acontecimentos. Aí o Twitter é o lugar onde você consegue mais notícias e mais rápido ainda. Até mais rápido que aqui no YouTube, né? Beleza? Então se inscreva no canal, no Instagram, no Twitter e no nosso Telegram. Os links das nossas redes sociais estão aí na descrição, beleza? Então fica aí com mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Valeu? Realidade. Mas a partir da hora em que surge a identidade negra forçada por propaganda política, perdeu-se a noção da experiência comum. Então, se os debates públicos e a mídia, e a televisão, e o cinema estão só lidando com estereótipos, quando que vai surgir uma literatura que preste daí? Nunca. A literatura teria que refletir a experiência real das pessoas, prévia à propaganda ideológica. Isso é evidente que se o sujeito mulato assume identidade de preto, a vida dele mudou instantaneamente. Ele agora tem um apoio grupal. Ele não resolveu o seu problema da dupla identidade, mas ele amputou mentalmente uma delas. Ele não pode ver aquele pedaço. Então, isso já é histeria. Histéricos não escrevem bons contos, nem romances, nem peças de teatro. Por quê? Porque eles já vivem na ficção. Então, as condições, então, para o surgimento de uma literatura que reflita a experiência brasileira são, evidentemente, em primeiro lugar, o aporte cultural. Quer dizer, as pessoas têm que ter lido os mesmos livros e têm que ter a mesma referência para elas poderem se comunicar. E, em segundo lugar, é preciso se curar de qualquer resíduo de histeria. Você vai precisar aceitar a sua realidade. Mas para aceitar a sua realidade, você precisa querer conhecê-la. O que significa que você vai ter que recontar muitas vezes a sua história. Até você chegar a perceber, quem sou eu mesmo no meio dessa coisa. Só se você fizer isso, você vai poder entender a vida alheia. Então é preciso ter um interesse profundo pela humanidade real. De modo que isso vai transcender os estereótipos ideológicos, grupais, etc, etc. Ora, no Brasil, nos últimos anos, em grande parte em função do meu próprio trabalho, surge essa coisa que é a direita brasileira, né? Que alguns chamam erroneamente de neocon. Eles não sabem o que é neocon, mas é um cara que virou conservador ontem, então ele é neo, então ele é neo e con. Então, até o coitado do Bernardo Kister já foi chamado de neocon. É claro que não existe nenhum neocon no Brasil. Isso é impossível existir um neocon no Brasil. Não tem, porque é uma coisa especificamente americana. Neocon é o sujeito que acha que a América tem que conduzir o processo de democratização do mundo. Não é isso? Ninguém vai dizer que é o Brasil que tem que conduzir isso aí. Então não tem sentido haver um neocon no Brasil. E os neocons são todos discípulos de Maquiavel. Todos. Então você tem que ter esse coeficiente de maquiavelismo, você tem que ter introjetado, a noção do destino mundial da América, ou seja, você tem que participar de toda uma interpretação da história, que pode ser válido ou inválido, conforme o ponto de vista. Mas o fato de usarem esse termo, neocon, no Brasil, já mostra que a discussão está feita a partir de um estereótipo que foi criado para descrever uma situação completamente diferente. Então, isso é conversa de louco, evidentemente, né?
Mas, à medida que surge esse movimento direitista, como queira chamá-lo, as pessoas acham que isso aí resolveu o problema. Então, nós estávamos sob o domínio da esquerda, agora nós somos direitistas, somos liberais, conservadores, etc, etc. E, imediatamente, já tem soluções conservadoras ou liberais para os problemas nacionais, que eles nem sabem quais sejam. Então, se deposita a esperança toda numa mudança imediata de legislação ou coisa assim. Eu digo, bom, então isso aí está ainda mais alienado que os esquerdistas. Porque os esquerdistas, pelo menos, eles tinham alguma narrativa do passado, eles tinham alguma interpretação do passado. Você vê que existem muitos livros de história do Brasil escritos do ponto de vista marxista. Então, alguma tradição, isso aí a esquerda tinha nisso aí, e esse pessoal da direita não tem. Eles estão operando completamente no vazio e achando que as questões fundamentais são as questões da escolha ideológica que você faz. Então, isso aí não pronuncia nada de bom, evidentemente. O que isso pronuncia são novas ações superficiais que ou não terão resultado, ou terão um resultado oposto, ou vão gerar uma desgraça maior ainda. E você vê, quando surge, nos últimos tempos, surgiu muita polêmica, muita briga no seio desse pessoal direitista, em torno, vamos dizer, de duas figuras, o Bolsonaro e o Dória ou o Alckmin, né? Eu digo, mas olha que coisa interessantíssima, a humanidade vai se comover profundamente com essa questão, a escolha de Bolsonaro e Dória. Né? Agora, se você perguntar qual é a profundidade desses personagens na vida nacional, todos eles só representam o quê? Modas políticas do momento, nada mais. E quando uma questão superficial desse tipo se torna a questão dominante, bom, então evidentemente está todo mundo louco. E é por isso que quando os caras me chamam do pai da direita brasileira, eu fico louco da vida. Falo, eu não gerei esses caras não, pô. Eu não fiz nada. Eu queria fazer uma coisa completamente diferente, mas acontece que o indivíduo vai ouvir o que eu digo, ler o que eu escrevo, sob o ponto de vista do critério de seleção de importância que está na cabeça dele. Então o que tem importância para ele? O que diz respeito ao noticiário imediato. Eu vejo que às vezes eu escrevo um post no Facebook de coisas de uma importância absolutamente transcendental. E daí tem assim 500 likes, 600 likes. Mas se eu escrevo alguma coisa falando mal de algum personagem do momento, estão 3.500 likes, 4.000 likes, 10.000 likes. Então eu estou me ouvindo seletivamente, é claro. Né? Então, quando eu toco nesses personagens, é geralmente apenas para ilustrar alguma coisa que eu disse de importância maior. Eu estou dando exemplos locais. Então, os camaradas estão ouvindo exemplos sem perguntar exemplo do quê. Então, claro que há uma diferença muito grande entre os meus alunos e o que no Facebook se chama seguidores. Seguidores, você só lê post do Facebook. Né? E não lê todos os posts. De repente está lá o sujeito falando da filosofia de Malebranche. Isso aí não interessa. Agora ele falou do Bolsonaro. Isso sim. Então, ter criado... Eu não nego que eu fui o parteiro da nova direita. Mas eu não sou o pai, nem a mãe, e nem muito menos a nova direita. Né? Eu apenas ajudei a nascer. Eu vi que estava um pessoal lá oprimido, quietinho no seu canto, ninguém podendo falar nada. Estimulei para que falasse. Agora, quando começaram a falar, saiu besteira para tudo que era lado, evidente. Né? Então, o problema do Brasil certamente não é direita e esquerda. O problema é esta superficialidade, essa histeria, que já é uma tendência antiga do Brasil. Eu sempre lembro aquele trecho da memória do Conde Kaiserling, quando ele visitou o Brasil. Ele disse, em todo lugar que eu visitei, quando as pessoas imitavam alguém, é porque elas queriam ser igual àquilo. Você imita o Napoleão Bonaparte porque você quer ser o Napoleão Bonaparte. Mas no Brasil não, eles se contentam com a imitação enquanto tal. Eu acho que nunca se disse uma coisa mais grave a respeito de um país. Porque se é assim, então tudo será apenas imitação, tudo será só macaquice e nada vai produzir resultado algum. Porque você vai girar sempre em torno dos mesmos problemas, simulando uma ação que, na verdade, você não está praticando. As coisas também não têm... Nesse ponto, nós temos que reconhecer que a única coisa que tem continuidade no Brasil é a política de esquerda.
A esquerda, a associação grupal dos esquerdistas é muito forte e eles de fato passam para os seguintes a experiência da geração anterior. Se não fosse isso, não poderia existir um negócio como a tal Comissão da Verdade, né? Porque o público hoje não estava vivo no tempo de 74, não sabe o que foi, mas aquilo está conservado na memória da esquerda. Só que eles pensam que a memória da esquerda é a memória nacional. E o que o outro lado tem a dizer é sempre muito superficial e baseado também numa adesão prévia. Quer dizer, o sujeito é milico, ele estudou na escola militar, né? Ele talvez tenha sido aluno do Castelo Branco, aluno do Médici, sei lá o quê. Então ele guarda este orgulho militar, que é o quê? Um orgulho grupal. E ele expressa somente isso. Então você tem a autoimagem de um grupo político pequeniníssimo, que é a esquerda nacional, que é o quê? Umas 10 mil pessoas, e do outro lado a autoimagem grupal dos membros da profissão militar. E isto é o debate nacional. Não aconteceu mais nada, não existe mais ninguém, né? Ninguém fora deles, e por isso mesmo, tudo que você vai dizer pelos próximos 30 anos você já pode prever, porque só vê de onde ele saiu e você já sabe o que ele vai dizer. Agora, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, um país de tamanho continental, em que o número de dramas humanos é ilimitado, o número de situações humanas é ilimitado, mas nada disso entra na consciência dos intelectuais. Bom, deu para acompanhar até aqui? Entenderam o que precisa fazer? Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos, mas quem queira fazer pergunta vai ter que vir aqui. Então, repetindo, a pergunta é do Luke de Held e é a seguinte: o que é mais prejudicial ao desenvolvimento da inteligência? Limitações à percepção da realidade ou limitações ao imaginário? Bom, primeiro, essas coisas não são causas da limitação da inteligência, elas são uma parte do fenômeno. Mas, evidentemente, elas estão interligadas. Mas eu acho que os problemas de percepção são muito poucos, na verdade. Todos nós temos capacidade de percepção. Agora, o que nós percebemos depende do que nós conseguimos imaginar. Se você não está preparada, vamos dizer, para um certo tipo de percepção, ele pode passar despercebido. Ou, mesmo que você o tenha, você o negue. Quer dizer, se a coisa não confere com o seu imaginário, você pode descartar aquilo como sendo uma coisa inexistente. Aliás, isso acontece com uma frequência extraordinária. Esse é o princípio do argumentum ad ignorantiam. A coisa pode estar na cara do sujeito, mas como não confere com os sentimentos dele, com a imaginação, ele desliga e diz que aquilo não existe. Por isso, vamos dizer que a abertura do imaginário é uma coisa absolutamente fundamental. Mas como é que você vai conseguir a abertura do imaginário? Não é sozinho, não é por autoconcentração, é por absorção da tradição artística literária. Aí sim você descobre possibilidades que você não sabia que existiam. Veja, quando você pega as discussões públicas no Brasil, elas são dominadas quase que 100% pelo argumentum ad ignorantiam. O sujeito só acredita naquilo que ele já sabe. O que sai fora do imaginário dele, para ele não existe. E ele não quer mas o imaginário está fechado, por assim dizer. Então, automaticamente a percepção fecha também. Ele não vê porque ele não quer ver. Por mais evidente que seja a coisa. Você veja esse exemplo dessa semana. Pela primeira vez, o sujeito foi lá no Senado dizer, olha, a eleição que tem apuração secreta não é válida. Eu disse isso no primeiro minuto. E daí o que aconteceu em seguida? A discussão foi desviada primeiro para o problema das máquinas. A máquina comete fraude, a máquina foi programada. Segundo, virou a briga do impeachment. Você é a favor ou contra o impeachment? São 4 anos de confusão mental total. Até que chegou um cara, um iluminado, no Senado e falou, olha, a eleição não é válida. Por quê? Porque a apuração é um ato administrativo e a validade do ato administrativo depende da publicidade. Que é uma coisa óbvia, intuitiva e imediata. Cegueira voluntária.
Sim, é voluntária. Mas ela é voluntária só no começo, né? Porque ela se torna habitual, daí já vira neurose mesmo. E no Brasil as coisas são... Eu lembro quando foi a primeira eleição do Lula, né? Todos os especialistas, o jornal o Globo consultou 12 especialistas, uns brasileiros, outros americanos, todos davam, né, derrota do PT. Eu fui o único que disse, não, a vitória do PT é não somente certa, como inevitável. Era uma coisa que estava muito clara ali, se você quisesse ver, mas se você não quer ver... Eu lembro o Bruno Tolentino, por exemplo, ele não acreditava nisso. Falava, que nada, esses caras não vão durar. Quando o dólar chegar a R$5, pronto, eles derrubam o cara. Quer dizer, o Bruno simplesmente não estudou o problema da estrutura do poder, como é que se cria um poder, não sabe. Então, ele age baseado numa impressão que não é uma impressão originária, é uma impressão tirada do falatório geral. Todo mundo está dizendo que... E, bom, você pode acreditar no que todo mundo diz, desde que seja uma coisa antiga. Né? Por exemplo, aquilo que a humanidade diz desde a origem dos tempos, dificilmente ela estará enganada. É aquele negócio, aquela regra. Como é? Quod semper, quod ubique, quod omnia credita est. Aquilo que todos, sempre, em toda parte acreditaram. Dificilmente ele está enganado. Mas se é um consenso momentâneo, opa, muito provavelmente ele estará errado. Então, quer dizer, a humanidade merece crédito? Merece naquilo que ela persiste dizendo ao longo dos tempos. E mesmo assim, você só pode acreditar no ponto de convergência, onde todo mundo diz a mesma coisa. Por exemplo, que nós vivemos nesta Terra e não no outro planeta. Ninguém afirmou que esse planeta fosse outro. Nunca. Mas, outra coisa, que existe homem e mulher. Todo mundo sempre sabe. E se alguém nega e as pessoas param de enxergar a diferença, o que é que eu posso fazer? Mas, como dizer, é um consenso momentâneo. Pode durar um tempo. Né? É só você ver, vamos dizer, essas grandes ilusões coletivas que duram um tempo e depois, quando caem, as pessoas que acreditaram naquilo ficam todas loucas. Né? Quando teve em 1956 o discurso do Khrushchev contando os crimes do Stalin, o Carlos Marighella, que não era nenhum molenga, teve uma crise nervosa, teve que ser internado. Meu mundo caiu. Era uma coisa que ele não queria saber antes, ele não queria acreditar. Então, essas desilusões coletivas, quando os americanos entraram na Alemanha e investigaram os campos de concentração, chegaram lá, via aquelas pessoas pesando 20 quilos, o que eles fizeram? Fizeram os habitantes da cidade ir lá visitar. Eles não sabiam que aquilo existia. Você imagina o impacto dessas coisas. Então, o nosso Führer fez isto.